Já está dando início, vou convidar a irmã Quitéria para fazer a primeira oração de agradecimento e apresentar esse projeto. Por gentileza, irmã. Santo e glorioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai de amor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos, ó Deus, com os nossos irmãos e amigos, ó Deus, participando, ó Deus, deste momento de oração, ó Pai. Muito obrigado por esse projeto. Abençoa, ó Deus, o irmão Zé que está à frente desse trabalho. Que o Senhor esteja cada dia mais dando saúde, dando sabedoria. Abençoa, meu Deus, todos os pedidos que foram apresentados. Abençoa cada um que está participando, cada lar aqui representado, ó Deus. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoa, Deus, os nossos enfermos, abençoa o país. Ó Deus, tem misericórdia. Tudo isso eu te peço, te agradeço em nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã. Agora, antes da nossa irmã Lourdes estar fazendo a segunda oração, tem mais alguém para apresentar algum pedido de oração? Eu gostaria de apresentar a vida da Marlete. Ela está no hospital por algum motivo, pode ser exame de rotina, mas eu convidei ela para participar aqui e ela não pôde porque está no hospital, então orar pela saúde dela. Eu peço pela Márcia, né, que está com problema, né, com tumor, que Deus tenha misericórdia. É tia da Laís, né? E peço pelo Áquila, que ainda está com depressão, que Deus esteja cuidando dele. Pela minha saúde, que ainda estou um pouco gripada. Que Deus esteja restaurando a minha saúde. E pela vida espiritual do meu filho Eduardo, que Deus esteja libertando de vícios, ó Deus. Deus esteja também cuidando do meu esposo, da saúde dele e de libertação também. E que ele procure os caminhos do Senhor. E a saúde do Sérgio, que Deus continue abençoando a vida dele e a vida da Patrícia. Amém, irmã. Eu gostaria de estar pedindo oração para um vizinho, que ele acabou saindo do hospital entre ontem e hoje, né? Dois rapazes acabaram machucando ele. Ele ficou 2 dias internado, estado grave. Hoje, aí na reunião do meu filho, eu vi ele, né, vindo na rua se arrastando, com a barriga costurada, as costas. Fizeram maldade com ele, mas graças a Deus ele já saiu do hospital, né? Estava indo para casa. Oração, né? Pela vida dele e pela melhora, né? Por Deus ter permitido ele voltar para casa. E para todos nós. Gilion, tá? Gilion. Gideon. Gideon, isso. Irmã Lourdes, o Abel tá colocando no chat, tá bom? Os pedidos. Tá bom. Se Tá estiver bem. anotando aí também. Tô anotando aqui também, senão eu me perco. Você é uma mulher precavida demais. Então não vou mandar mais, ela já está anotando. Não, pode mandar aí, Abel, que aí a gente já olha Pode aqui mandar. e depois a gente ora também. Irmãos, a paz do Senhor a todos aí. A paz do Senhor Ei, Jesus. meu irmão. Desculpa o atraso aqui, estou entrando aqui um pouco atrasado. Mas eu enviei aí uns pedidos e agradecimento também aí. Não sei se já chegou ao conhecimento dos irmãos aí. Mas se não chegou também, vai chegar e depois, na oportunidade, os irmãos podem estar mencionando aí. Eu estou apenas eu aqui, porque a dona Josefa está meio ocupada ali, entendeu ainda? Tivemos visita aqui em casa. Inclusive está voltando alguns aqui, porque andaram esquecendo alguma coisa aqui. Acho que voltaram para buscar. Mas, no mais, graças a Deus, estamos bem, entendeu? Tá aqui, filho, ó. Eita, meu netinho, rapaz. Foram para casa. Aí depois o menino tem um travesseirinho que ele é amigão do peito dele, ele acabou esquecendo aqui. Voltaram lá de São José, aqui em Nova Poá.
voltaram para buscar também, entendeu? Beleza. Mas Qual que é o graças a pedido, irmão Deus. Isaías? Oi? O pedido. Oi, irmão, eu enviei pedido aí para mim aqui, para mim, para minha esposa, para minha casa, entendeu? Sobre, né, desemprego também, a vida espiritual. E eu pedi oração também para uma menina que nós já enviamos aí, mas não sei se foi visto também. O nome dela é Isabela, entendeu? É uma A jovem de Isabela. 13 anos, 13 anos, que é amiga nossa aqui, e está com problema sério também de diabetes, entendeu? Amém. Mas tem sido amiga nossa, nós temos conversado também um pouco sobre Jesus Cristo, né? E ela também interessou que a gente estivesse orando pela vida dela, entendeu? Então a gente está orando por ela, por um irmão dela também, e pela casa dela também, sabe? Amém, meu irmão. Pode deixar que iremos Eu amei, apresentar. tá? Pois dá um abraço aí, apertado na irmã Zefa, tá bom? Sim, mano, sim. Obrigado, tá? Obrigado a todos aí. Tamo junto, meu irmão. Opa, Deus abençoe. Então agora eu vou amém. passar a palavra para a nossa irmã Lourdes. Sim, Ela está apresentando a Deus esses pedidos de oração. Tá contigo, sim. irmã Lourdes. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos diante da Tua presença, Senhor, embaixo da Tua cruz nesse momento, para apresentar ao Senhor, nossos irmãos, os nossos pedidos de oração, Senhor. E de início, Deus querido, eu quero pedir ao Senhor pela vida da Júlia Silveira, que está num momento delicado de sua vida, que o Senhor possa estar indo de encontro à vida dela, visitando o seu emocional, o seu lar, a sua família. Senhor, eu não sei o que se passa lá, mas o Senhor sabe. Coloca a vida da Júlia diante da Tua presença nesse momento, Senhor. Também peço ao Senhor pela vida do Mateus, pelo lar dele, a esposa, a família, Senhor, em geral. Que o Senhor possa estar acalmando a tempestade, que o Senhor direcione o barco do lar dele, Senhor, na Tua presença. Peço ao Senhor nesse momento também pela vida da Marlete, que está no hospital. Não sabemos o que está acontecendo, se são exames de rotina, o que se passa, Senhor. Mas o Senhor sabe, porque sabemos que o Senhor está lá com ela. E que o Senhor tome a frente de tudo. Continue, Senhor, no cuidado sobre a vida da Marlete. Em nome de Jesus. Peço pelo Átila, pelo Eduardo, o Sérgio, a irmã Quitéria, o esposo da irmã Quitéria, a família em geral, Senhor. Colocando todos eles diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que continue no cuidado de tudo sobre eles, que o Senhor possa estar restabelecendo saúde onde não tem, que a vida do irmão Sérgio, Senhor, que tem feito diálise, que o Senhor possa voltar às suas funções normais, Senhor, renais, se for assim a sua vontade. Se não for, que o Senhor prepare para ele, Senhor, um transplante, que o Senhor haja na vida dele de uma forma muito especial, Deus querido, no lar dele, na vida da esposa dele, Patrícia, no lar dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, pela família da irmã Quitéria em geral, apresentando o irmão Isaías, a irmã Josefa, a família dele, Senhor, a Isabela, que é vizinha, que já tem pedido oração por ela, que é diabetes. Ó Deus querido, ela só tem 13 anos, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando dessa adolescente. Que o Senhor possa estar trazendo a cura, a libertação, se for assim a sua vontade, Deus querido. São tantas, Senhor, as enfermidades, são tantos os pedidos de orações, Senhor, por
por tantas enfermidades que as pessoas têm atravessado, têm vivido, Deus. Senhor, não são fáceis, não são dias fáceis de se viver, mas sabemos que o Senhor tem estado na frente de tudo, Senhor. O Senhor tem cuidado de tudo para nossas vidas. Peço ao Senhor também por o pedido que acabou de chegar, o tio de alguém, Senhor, que apareceu aqui, que o Senhor possa estar visitando nesse momento essa pessoa. Visito o vizinho da irmã Eliene, o Gideon, que sofreu um espancamento na rua. Eu não sei quem é, o Senhor sabe. Visita ele, Jesus. Trabalha na vida dele, Senhor. Se ele não te conhece, que ele tenha oportunidade de conhecer ao Senhor e caminhar contigo, Deus, nessa vida, nessa terra, enquanto ele aqui estiver. Que o Senhor visite o lar de cada um dos meus irmãos aqui presente nesse culto. Que o Senhor visite o lar da irmã Josefa, da irmã Maria, do irmão José, que foi quem iniciou tudo, da Eliene. Que o Senhor visite o lar da Thalita, do Mateus, do Luiz, do Lucas. Que o Senhor visite o lar do Leonardo. Em nome de Jesus, do Leandro. Visita também o meu lar, Senhor. Fica aqui comigo, com a minha família. Que o Senhor possa estar restabelecendo a nossa saúde. Temos atravessado dias um pouco difíceis, mas temos sentido o cuidado do Senhor em nossas vidas, em todos os momentos, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço ao Senhor, por todos nós aqui presentes, por todos nós aqui nesse culto. Visita o Rodrigo, o lar dele, o lar do Abel, Senhor, que vai trazer a sua palavra daqui a pouco, a vida da Laís. Toma a vida do casal nas tuas mãos. Continua abençoando, que eles continuem, Senhor, sendo bênção, Senhor, nesse lugar e na vida de muitos. Que o Senhor continue usando o Abel através da sua palavra. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nessa noite e por todos os presentes aqui, pela família deles, Senhor, que o Senhor alcance a cada um nesse momento, os lares com restauração, com cura e com libertação. Peço ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus, hoje e sempre Deus. Amém. Deus. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém. Vou passar a palavra para o nosso irmão Abel. Está contigo, meu irmão. Amém. A gente vai continuar a leitura, então, do capítulo 10 de João. Mas antes da gente ir ler o texto, eu vou querer fazer uma rápida oração também. Então, rapidinho, a gente vai orar antes da leitura da palavra. Deus, o poder de Cristo na tua igreja habita, Deus, na tua palavra, e não propriamente em nós. À medida que a tua palavra está em nós, ó Deus, nós temos o poder de Cristo, e o Senhor nos transforma por meio da sua palavra. Ajuda esse teu servo para que eu possa expor a sua palavra de maneira que te agrada, para que seja tu falando, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, irmãos. Na quinta-feira passada, a gente leu então João 10. E por conta do tempo, inclusive, deixa eu até marcar o meu tempinho aqui para não cometer o mesmo erro da semana passada, a gente viu metade do capítulo 10. No capítulo 10, o Zé pode colocar no verso 16 do capítulo 10, que vai ser o primeiro que a gente vai ler. Mas se os irmãos se lembram, Jesus, ele fez uma parábola, que era a parábola do pastor, do aprisco, das ovelhas e o ladrão. Esse é o primeiro discurso dele, ele só conta a parábola. Depois, em um segundo momento, ele explica essa parábola, que é o segundo discurso de Jesus. Essa explicação da parábola, praticamente o capítulo, teoricamente, não vou falar o que a Bíblia pode ou não fazer, mas o capítulo poderia acabar ali, porque ele é um capítulo bem completo.
mas ele continua praticamente que no mesmo contexto dessa explicação de Jesus, desse segundo discurso de Jesus. E um dos pontos que a gente não viu com tanta profundidade nesse segundo discurso, a gente leu ele todo, semana passada, mas a gente não viu com tanta profundidade o que é o aprisco e algumas especificações das ovelhas. E esse verso 16, ele traz praticamente um resumo de todos esses pontos. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho em um pastor. Nessa parte aqui, eu acho que é interessante a gente reparar que Jesus estava falando que ele ainda tem ovelhas não deste aprisco. A gente viu que aprisco, né, na semana passada, é um lugar onde as ovelhas eram guardadas. E Jesus está falando, explicando a parábola, falando, olha, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Aí o que a gente pensa? Então, qual é o aprisco que Jesus está falando que é esse aprisco? Ou seja, aonde as ovelhas estão guardadas agora. Jesus falou que ele tem as ovelhas desse aprisco e a de outro. Qual que é esse para a gente conseguir entender o outro, né? Se a gente for ler um contexto geral, na realidade, todos os evangelhos, não só o de João, Jesus, ele prega para os judeus, para o povo de Deus, o povo de Israel, que é conhecido também como casa de Israel. E na casa de Israel, no povo judeu, tinha as ovelhas de Cristo. Então, o aprisco que Jesus está falando, aonde as suas ovelhas estão dentro, são os judeus. Isso porque esse texto foi escrito há 2000 anos atrás e a palavra de Deus só havia sido dada para os judeus, de fato, né? Então, agora a gente começa a entender, de fato, onde é que as ovelhas estão que Jesus está falando. Isso foi o discurso dele, que a gente já viu semana passada. Mas para a gente entender o que é o outro aprisco, porque nesse texto está falando, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O outro aprisco são as pessoas que não são judias, que não são israelitas. Eu, por exemplo, sou brasileiro. Eu acredito que a maioria daqui todos sejam brasileiros e não tem uma descendência, ou descendência, né, uma ascendência, né, os seus pais, avós, não são judeus. Às vezes até acontece, né, de, sei lá, o meu bisavô é judeu, o avô acaba sendo comum. Mas normalmente as pessoas não mantêm, assim, essa tradição judaica tão forte. E é para nós, brasileiros aqui de São Paulo, seja qualquer outro lugar do Brasil ou até do mundo, que não somos judeus, que Jesus está falando. Então aqui quando ele fala as ovelhas de outro aprisco, o povo de Israel já ouviu a palavra de Deus e dentro do povo de Israel, Jesus tem algumas ovelhas lá. Agora, ele também tem ovelhas entre nós, que não somos judeus. Jesus tem ovelhas de outro aprisco. Aqui no Brasil, por exemplo, Jesus tem ovelhas aqui no Brasil. Essa é uma verdade que aparece em outros textos, também do livro de João, e outros textos do Evangelho. Se a gente for ver, tem um texto do livro de João que a gente não precisa abrir, é claro, se o Zé quiser abrir, fica em João 7,35, que a gente já leu esse texto, mas é interessante para ver o que está na mentalidade dos judeus daquela época. Quando os judeus eles estão... desculpa, me confundi aqui com a mãozinha levantada, mas no final a gente pode abrir para pergunta. Se alguém quiser perguntar, a gente pode abrir sem problemas. Nesse texto aqui, Jesus fala, para onde eu vou, vocês não podem ir. É um outro texto, é uns capítulos anteriores, mas olha o que os judeus daquela época pensaram. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá esse que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que estava na cabeça? Quando Jesus falou, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, me seguir.
Aí os judeus já pensaram, então ele vai entre os gregos, entre os gentios, ele vai ensinar os gentios e a gente não vai seguir ele lá, junto com os outros que não são judeus, né? Então você está vendo como essa era uma mentalidade comum na época. E tem outros textos que a gente não precisa abrir, que a gente vai ver, é um exemplo, a gente não vai ler, mas eu vou só citar, é o texto de Mateus 15, do 21 ao 28, que Jesus cura uma filha de uma moça de Tiro e Sidom. Era uma moça cirofenícia, né? Ela era estrangeira, ela não era judia. E Jesus fala, olha, eu não vou tratar tão bem assim esses cachorrinhos que não são do povo de Deus. Eu vou tratar os filhinhos, né? Que são judeus. Óbvio que Jesus cura a filha dela, ela tem muita fé, mas é para entender essa diferença entre o povo judeu, que era aquele aprisco, e tinha um outro aprisco que Jesus, particularmente, não pregou tão abertamente assim para os gentios. Quem pregou para os gentios foram os discípulos de Jesus. Então, voltando lá para João 10,16, ele continua falando: a mim me convém conduzi-las. Isso que é interessante, porque Jesus não pregou para os gentios, mas ele fala que ele vai conduzir. Nós, por exemplo, os brasileiros aqui, que somos ovelhas de Cristo, Jesus não está falando que esses pastores que estão pregando hoje vão conduzir as suas ovelhas. Ele está falando, eu vou conduzir as ovelhas. Aquelas que Jesus, estando lá, vivendo há 2000 anos atrás, não pregou. Mas as suas palavras, por meio da Bíblia, pela pregação do Evangelho, chegou até nós. E Jesus diz que é Ele que nos vai conduzir até Ele. Então é interessante como Jesus sabe que, mesmo Ele não sendo a pessoa pregando, quando as pessoas escutam as suas palavras, Ele sabe que é Ele que está trazendo a pessoa. E Ele continua. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Então a gente vê aqui, Jesus está falando do aprisco que eram judeus, o outro que são gentios, que é todo o resto do mundo, e ele está falando, eu vou ajuntar todos esses povos e vou fazer um rebanho só. É interessante como Jesus diz que o rebanho, ele não vai ter dois rebanhos. Muitas pessoas quando pensam, e talvez os irmãos já até tenham reparado nisso, muitas pessoas falam dos judeus como sendo o povo de Deus. Como, por exemplo, tem muita gente que fala, essas guerras que estão acontecendo em Israel, ou a volta dos israelitas, né, dos judeus, lá para aquele território na Palestina, é um sinal de que Deus está cumprindo as suas promessas com o povo de Deus, com os israelitas. Sendo que Jesus aqui está falando que ele não vai ter um aprisco que é os judeus e outro aprisco que é os gentios. Ele fala que hoje tá assim, os povos estão divididos, mas ele vai juntar os dois povos. E nós já vivemos nesse período, onde o evangelho foi pregado a todas as nações e agora existe um só povo de Deus. Ao ponto de que no livro de Romanos, onde o evangelho já estava sendo pregado até os confins da terra, Romanos no capítulo 2, no verso 28 e 29, Paulo interpreta judeu de uma outra forma, olha que interessante. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão aqui é somente na carne. O que Paulo está falando aqui? Os judeus que eles são circuncidados, eles são da descendência, né, de os filhos de judeus, eles são aquele povinho que eles exteriormente são judeus, não é exatamente eles que são judeus. No 29 ele vai explicar. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão aqui é no coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. O que Paulo está falando é, quem é realmente o povo de Deus? Quem realmente é judeu? Agora, o real povo de Deus são aqueles que ouvem a voz de Jesus, como diz lá, continuando em João 10,16, aqueles que escutam a voz de Jesus e seguem ele.
As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Pode voltar lá isso, João 10:16. Então, eu estou tentando ficar só nesse verso, porque esse verso resume muito do que todo aquele discurso de Jesus falou. Você vê como tem muitas coisas que estão juntas aqui só nesse versículo, né? Mas tem mais uma questão que é interessante, que a gente vai abordar um pouquinho depois, que é a questão dele falar que haverá um só rebanho. Ali no finalzinho, né? Ele fala, então haverá um só rebanho. Então ele fala que esse rebanho, quando ele for junto, que vai ter um só, é um rebanho que vai haver. Esse verbo está no futuro, né? Se um, se um pai, por exemplo, fala para um filho, ó filho, eu vou trazer um carrinho de presente para você no Natal. O filho sabe, então no Natal, no futuro, eu vou receber o carrinho. Então, o verbo que Jesus usa aqui para quando ele vai juntar os dois povos, para fazer um rebanho só, está no futuro. Só que quando Jesus fala que ele tem outras ovelhas, ele não fala, vou ter outras ovelhas no futuro. Ele está falando, no começo, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. É como se o pai estivesse falando com a criança e falou, filho, eu já tenho seu presente de Natal, mas eu só vou dar ele para você no Natal. Então, eu vou te dar ele no futuro, mas eu já comprei, eu já tenho. Essa é a linguagem de Jesus. Jesus fala que ele já tem as ovelhas, mas ele ainda não as reuniu. Ele ainda não reuniu o rebanho, porque, como diz, elas ouvirão a minha voz. Ou seja, Jesus, quando ele estava lá na Palestina, 2000 anos atrás, ele pensou: eu tenho ovelhas, eu já tenho ovelhas lá no Brasil, que nem foi descoberto ainda na história, que 2000 anos depois, eu vou fazer com que eles ouçam a minha voz e eles se unam ao meu rebanho. Mas eu já tenho, eles já são as minhas ovelhas, mas eu ainda vou colocar elas dentro desse meu grande rebanho. Essa é a linguagem de Jesus. Jesus, ele sabe quem são as suas ovelhas. E os irmãos vão se lembrar que a gente leu nesses dois discursos, a gente leu Jesus falando: conheço as minhas ovelhas e chamo elas pelo nome. Jesus falou isso no verso 3, que a gente não precisa abrir. Mas ele falou: eu chamo elas pelos próprios nomes. Então pense em Jesus 2000 anos atrás, pensando: o Mateus, a minha ovelha. Aquele Mateus que vai, sei lá, nascer lá em São Paulo, não sei onde é o Mateus, ele vai ouvir a minha voz, eu vou chamar ele pelo nome dele. A mesma coisa Jesus pensou do Isaías, do Zé. Você que crê em Cristo, que Cristo é sua salvação, você não faz parte de um grupo estranho, um grupo de pessoas que não se sabe quem é. Jesus conhece você pelo nome. 2000 anos atrás, ele sabia por quem ele estava morrendo. Ele conhece cada uma pelo nome. Jesus, lá no passado, no coração dele, ele já sabia. Eu tenho ovelhas no Brasil e conheço cada uma delas pelo nome. E é por isso que ele fala que ele chama as suas ovelhas e elas ouvirão a minha voz. Porque, como a gente vai ver no futuro, aqui no resto da nossa leitura, Jesus, ele não só conhece, mas ele garante a salvação das suas ovelhas. A gente tem alguns textos que falam sobre isso, que não foi só Jesus naquela época, mas antes mesmo da fundação do mundo, ele já conhecia as suas ovelhas. A gente tem um texto, por exemplo, de Efésios 1:4, que fala sobre isso. Efésios 1:4 diz assim, se você conseguir abrir. Assim como nos escolheu, ou seja, Deus nos escolheu, nele
antes da fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo de Jesus. Jesus tinha essas pessoas, ele sabia por quem ele ia morrer, porque essas pessoas foram escolhidas antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, Deus escolheu as ovelhas de Cristo antes da fundação do mundo para que elas fossem santas. Então, se hoje nós estamos nos santificando e nos purificando, é porque Deus nos escolheu. E Jesus sabia que nós seríamos as suas ovelhas. E é por elas que Jesus tem o seu cuidado. Tem vários outros textos na Bíblia que diz a mesma coisa. Só que para não citar um monte de outros textos, a gente vai continuar a leitura então. E a gente vai voltar um pouquinho no verso 14 e 15, para a gente ver um pouco mais, né? João 10, no 14 e 15, para a gente ver um pouco mais, entender essa relação entre as ovelhas de Cristo e Jesus. Ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Isso aqui é super interessante. Por que Cristo morreu? Essa pergunta está respondida nesse texto. É muito comum algumas pessoas pensarem: ah, Jesus salvou muita gente, né? Jesus tem as suas ovelhas. Mas Jesus, mesmo sendo tão bom e cuidando da gente, mataram ele. Então as pessoas foram, né, foram maldosas e mataram Jesus. Mas algumas pessoas não entendem o motivo pelo qual Jesus morreu. Aqui, esse texto, leia só o finalzinho desse texto. Jesus está falando: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus não perde a sua vida porque o mataram. E ele não foi forçado a entregar a sua vida como: nossa, eu queria salvar essas pessoas, mas se fosse possível nem morrer, eu não morreria. Mas como me mataram, aí agora eu dei a vida pelas minhas ovelhas. Não é o vocabulário que Jesus usa. Ele fala: eu dou a minha vida. Jesus voluntariamente dá a sua vida pelas suas ovelhas. É como se Jesus estivesse falando, ele já deu esse exemplo, né? O lobo vem para levar o rebanho, para levar as ovelhas. O lobo quer comer as ovelhas. Mas eu, o bom pastor, entro na frente do lobo. E o lobo não come as ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Se as minhas ovelhas vão precisar de um sacrifício para viver, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E é tão certo isso que nos versos 17 e 18, Jesus vai falar mais coisas sobre como ele dá a sua vida. Ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ou seja, ele já falou que ele vai ser ressuscitado. E ele continua: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Algumas pessoas vão pensar: Abel, eu já vi que não é bem assim. Porque teve pessoas que mataram Jesus. Ele está falando que ninguém tira ela de mim, eu espontaneamente a dou. Mentira! Judas traiu Jesus e entregou Jesus nas mãos dos judeus. Pilatos condenou Jesus à morte. Não foi Jesus que se entregou à morte. Mas eu entendo o argumento dessas pessoas, mas as pessoas se enganam. Porque Jesus, por várias vezes, se livrou das mãos dos judeus. Esse mesmo texto, no final desse capítulo, vai mostrar que os judeus pegaram pedras para matar Jesus e Jesus foge. Os judeus tentaram matar Jesus, mas não conseguiram. Isso se repete por várias vezes. Os judeus não conseguiram matar Jesus.
E quando a gente está falando sobre Judas, em João, no capítulo 13, no verso 27, a gente vê o que Jesus fala para Judas quando Satanás acaba de entrar nele. Após o bocado, quando Jesus dá um pedaço de pão para Judas, mostrando que ele ia ser o traidor, após o bocado do pão, imediatamente entrou nele Satanás. Ou seja, Satanás entrou e possuiu Judas. Então disse Jesus, o que Jesus fala? Expulsou Satanás de Judas? Falou, Deus me livre, sai daqui, Satanás. Ou alguma coisa do tipo. Jesus disse, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Jesus, sabendo que Satanás entrou em Judas, não falou para Satanás, Satanás, eu te amarro. E tudo isso que você vai fazer, você não vai fazer. Pelo contrário, ele falou, você, Satanás, está pretendendo me matar. O que você tem para fazer, faça depressa. E a gente sabe, no resto da leitura desse texto, que Judas, saindo dali, foi entregar Jesus para ser morto. Praticamente, Jesus está ordenando Satanás que o mate. É isso que Jesus está fazendo. E algumas pessoas falando, não, foi Judas que... Não foi. Eu estou tendo um probleminha na minha câmera, eu vou ver se eu coloco o carregador, dá só um segundinho aqui. Muito bom, acho que voltou já. Então Jesus não foi morto por Judas, nem mesmo por Pilatos. Se a gente for se lembrar, também no livro de João, no capítulo 19, no verso 11, o Pilatos fala assim para Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te matar e para te libertar? Eu julgo as pessoas aqui. Eu tenho poder para deixar você viver, Jesus. Você não sabe disso? O que Jesus responde? Então me livra? Não. Em toda essa conversa, Jesus não tinha se defendido. Ele ficou quieto. Ele podia se defender, ele ficou quieto. E quando Pilatos fala isso para ele, eu posso te salvar, Jesus responde: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus sabia que ele estava sendo entregue injustamente e sabia que Pilatos tinha poder para libertar ele. E foi por isso que ele não falou nada. Se a gente vai ler, né, continuando o livro de João, a gente vai chegar no capítulo 19, mas isso são só 2 textos. A gente pode voltar lá já para João 10, para a gente ver como é verdade isso que Jesus falou no verso 17. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou, no 18. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E com isso, a gente vai continuar. Aqui termina o grande discurso de Jesus, do capítulo 10. Mas no capítulo 10 tem 4 discursos. Então a gente já viu os 2 primeiros, quando ele cita a parábola e quando ele explica a parábola. Aqui a gente recapitulou o finalzinho da explicação de Jesus dessa parábola. Então já foram 2 discursos de Jesus. Essa foi a primeira parte. Então, no verso 19 para frente, a gente vai ver o que se deu depois desse grande discurso. Jesus falando sobre as suas ovelhas, né? Por causa dessas palavras, rompeu uma nova dissensão entre os judeus. Ou seja, os judeus ficaram divididos. Entre os judeus tinham muitos que diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que ouve isso? Olha só o que essas pessoas estão falando. Dentre os judeus, dentre o aprisco, aquele aprisco que Jesus estava, aquelas ovelhas que naquele momento estavam reunidas, alguns disseram: Jesus tem demônio. Ele é um louco. Não faz sentido ouvir Jesus nas ovelhas desse aprisco, que são os judeus, para quem Jesus estava falando. E o que diz a continuação do texto?
Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E isso aqui é a aplicação do que Jesus acabou de pregar. Jesus acabou de falar: tem um aprisco, e nesse aprisco eu tenho as minhas ovelhas, e eu conheço as minhas ovelhas. Mas algumas ovelhas também conhecem Jesus, né? Que são as ovelhas de Jesus. As ovelhas que não são de Jesus não ouvem a sua voz, como a gente viu. As ovelhas de Cristo ouvem, e as que não são de Cristo não ouvem. E aqui a gente tem a aplicação disso. Pessoas que escutam Jesus falando e creem nele. Fala, ele está mostrando para a gente que ele é o Filho de Deus. Eles estão ouvindo Jesus falar e está falando, isso aqui é a voz do meu mestre falando comigo. Jesus é o meu pastor. É impossível que ele não seja o Messias. As pessoas ouviram e, por serem ovelhas, estão respondendo positivamente ao Evangelho. São ovelhas de Cristo. E no mesmo texto a gente tem quem não é ovelha de Cristo. Fala, não, esse cara tem demônio, esse cara está errado. Jesus acaba de falar uma pregação, uma explicação de que pessoas que são ovelhas dele vão ouvir ele e as outras pessoas não vão ouvir. E é exatamente isso que acontece depois da pregação. Alguns dizem que ele é um falso profeta, que ele tem demônio, e outros dizem que ele é o Messias. A continuação desse texto, então, no verso 22, a gente vai ver coisas que aconteceram depois. Qual que é a reação desses que não são verdadeiras ovelhas de Cristo? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. Era uma das festas que os judeus comumente faziam. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. A gente pode continuar. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram. Ou seja, Jesus estava andando e esse monte de gente rodeou Jesus e começaram a perguntar para ele. Olha a pergunta que eles fizeram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Ou seja, até quando, Jesus, você vai deixar a gente com essa dúvida na cabeça se você é realmente o Cristo? Ele continua: se tu és o Cristo, fale francamente, fale abertamente, fale assim, eu sou o Cristo, para que a gente consiga entender o que você está falando. O que essas pessoas estão dizendo é, Jesus, eu preciso que você fale claramente. E o que Jesus responde? Pense você, antes da gente ler o texto do capítulo 25, Jesus não falou claramente que ele é o Messias? Nos nossos estudos, a gente está lendo já há 10 capítulos de João, que fala só a respeito de Jesus. No capítulo 1, João fala que veio preparar o caminho do Messias. Natanael fala que Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. No capítulo 3, João repete que ele não é o Messias, mas veio preparar o caminho do Messias, veio preparar o caminho do Cristo. No capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana que ela estava olhando para o Cristo. Cristo é quem fala com você. No capítulo 5, Jesus também faz isso. No capítulo 8, de novo. O capítulo anterior, quando Jesus curou aquele cego, ele pergunta, o cego pergunta, ah, Jesus, quem é, então, o Filho do Homem para que eu creia nele? Vamos até ler esse texto, tá em João 9, no verso 35 até o 37. Ouvindo Jesus o que tinham expulsado, que os judeus expulsaram o cego, né? Encontrando, lhe perguntou, ou seja, chegou lá no cego, que ele tinha curado, e perguntou, crês tu no Filho do Homem? Continuando. Ele respondeu e disse,
Quem é? Ou seja, o cego falou, quem que é o Filho do Homem? Para que eu creia nele. Aí Jesus responde, e Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus está falando, eu que estou falando com você. Eu sou Cristo, eu sou o Filho do Homem. E a continuação do texto, a gente não vai ler, mas se vocês lerem alguns versos depois, os judeus que estavam do lado ouviram Jesus falando isso. O que eu quero com tudo isso? Mostrar como Jesus claramente falou que ele é o Cristo. Inúmeras vezes ele falou que ele é o Cristo. Só no livro de João a gente tem mais de umas 7 vezes que ele claramente falou isso. E eles perguntam, até quando? Voltando lá para o verso 24 de João 10, 24. Aí eles me fazem essa pergunta, até quando você vai nos deixar em suspenso? Fala para a gente claramente, qual que é a única resposta que Jesus pode dar para essas pessoas? Ele não falou? No verso 25 ele fala, eu já disse, e vocês não creram. Mas Jesus vai dar mais uma evidência. Ele vai falar, eu já disse, e vocês não creram. E eu não só disse, como eu mostrei. Ele fala, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. O que Jesus está falando? Eu não só disse, como eu mostrei que eu sou filho de Deus, eu mostrei que eu sou Cristo. Eu curei um cego de nascença. Nunca na história do mundo ninguém curou um cego de nascença. Nunca na história do mundo alguém fez os milagres que eu fiz. Curar as pessoas à distância. Eu falo e a pessoa é curada em outra cidade, que aconteceu no capítulo 4. E tantos outros milagres que Jesus faz. E ele fala, como que vocês não estão entendendo? Eu falei claramente. E pensa nessa situação. Jesus está falando assim, eles estão pedindo as minhas credenciais, eles querem saber se eu sou realmente filho de Deus. Eu falei e eles não creram. Pensa em você. Você tem o seu pai. E uma criança, né, tem o seu pai. E aí você pergunta para a criança: criança, você é filho daquela pessoa? Aí ela fala: sou. Pode ser que essa pessoa ainda precise de alguma evidência, né? Então me prova, criança, que você é. Me mostra o seu RG, que tem o nome do seu pai lá no RG. Aí a criança pega o RG e mostra. Tá aqui, ó, no meu RG. Aí o cara fala: não, eu não acredito ainda. Me mostra de um outro jeito. Aí fala: tá bom. Pega o telefone do pai, liga lá pro pai, a criança: pai, fala aqui pro meu amiguinho que você é meu pai. Aí dá o telefone pra ele e fala: olha só, eu sou o pai aqui do Joãozinho, tá bom? Tá. Ah, mas eu ainda não acredito. Aí tá bom. Aí eles dão um jeito. O pai chega lá, senta na mesa, a criança vai, senta no colo, o pai conversa com o filho. Se essa pessoa não acredita ainda assim, o problema não é das evidências. O problema é a incredulidade maldosa da pessoa. A pessoa ouviu o filho falando, ouviu o pai falando, viu os documentos, viu tudo acontecendo e ainda não creu. Essa pessoa, ela é má. Ela não crê porque ela não quer. Ela tem todas as evidências para ela crer, mas ela prefere não crer. Isso claramente se aplica nesse caso de uma criança tentando mostrar quem é o pai dela. Não é exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Jesus falou que é o Cristo, ele mostrou que é o Cristo. No capítulo que Jesus foi batizado, uma voz vinda do céu fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus falou quem é o filho. Não tem todas as evidências para essas pessoas crerem, mas elas não creram. E Jesus está falando, até o que eu faço, não é só o que eu falo, até o que eu faço. As minhas obras mostram que eu sou de Deus. E o texto continua. Agora Jesus vai explicar por que eles não entenderam. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Isso aqui é chocante. Por que que aquelas pessoas não estavam crendo em Cristo? Ou porque, como a gente já viu,
que Jesus tem as suas ovelhas até no futuro, né? Nós, aqui no Brasil, ele tem ovelhas aqui. Por que que as pessoas, hoje também, não creem em Cristo? Jesus responde essa pergunta. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Essa é a resposta de Jesus. A ovelha de Cristo ouve a voz de Jesus. Como foi o caso daqueles que ouviram Jesus pregando e falou: não, esse aqui é o Messias. Aqueles que ouvem e rejeitam não são das ovelhas de Cristo. Algumas pessoas podem pensar, então não é possível alguém se tornar uma ovelha de Cristo? É interessante a gente notar que a Bíblia fala sobre conversão. E existe conversão, isso é verdade. Mas essa parábola que Jesus está falando, ele não está falando sobre conversão. Ele está falando sobre quem pertence a ele. Isso acontece mesmo antes da pessoa se converter. Eu, por exemplo, eu precisei me converter, mas eu me converti agora, nesses 28 anos que eu tenho de vida, em algum momento ali, quando eu era um adolescente, eu me converti. Mas Jesus, aqui nesse texto que a gente leu, diz que ele já tinha as ovelhas que ele ia reunir nesse único rebanho. Ou seja, eu já era uma ovelha de Cristo. Mas eu ainda não tinha me convertido. Porque Jesus não tinha me feito ouvir o evangelho, por isso eu não criei. Então, a minha conversão se acontece no momento que eu escuto a voz de Cristo. Mas o que Jesus está falando não é do momento da conversão. Ele está falando de quem é a ovelha de Cristo, antes mesmo de se converter. A ovelha de Cristo, Jesus vai chamar e ela vai se converter. É isso que Jesus falou. Mas ele está falando, aqueles que não creem, é isso que ele está falando, mas vocês que não creem, é porque não sois as minhas ovelhas. Então, ainda que seja possível que alguém incrédulo se converta, Jesus ele está falando se aquela pessoa, desde a fundação do mundo, desde aquela época de Jesus, já era uma ovelha dele. Portanto, nesse sentido, uma pessoa não se torna ovelha de Cristo. Aqueles que são ovelhas de Cristo, em algum momento escutam a voz do pastor e então seguem. A conversão acontece no momento que a pessoa escuta a pregação do evangelho e reconhece a voz do seu pastor. E então segue o pastor. Ela estava desgarrada, era uma ovelha desgarrada, estava em outro aprisco. Mas então Jesus chama ela e ela vem para a igreja de Cristo. A igreja que eu estou falando aqui não é uma igreja presbiteriana, ou eu fazer parte de uma igreja, mas desse grande rebanho de Cristo. São as pessoas que creem em Cristo. E é isso que Jesus está falando. Quem não crê em mim, não é das minhas ovelhas. E ele continua reafirmando a mesma coisa no verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todo aquele que escuta a pregação do evangelho, ouve a minha voz, essas são as minhas ovelhas. Aqueles que rejeitam não são das minhas ovelhas. Eu as conheço e elas me seguem. É exatamente isso o que Jesus está falando. Jesus está falando, repetindo as mesmas coisas que ele já tinha falado no segundo discurso. Esse é o terceiro discurso de Jesus, né? Quando eles vêm de novo perguntando para Jesus. E essa verdade já foi dita tanto no capítulo 10 de João, mas já foi dita em capítulos anteriores, se os irmãos forem se lembrar. Em João, deixa eu só ver, já está dando 40 minutos, então eu não vou ler muitos outros textos do livro de João, eu vou só citar, para a gente não acabar gastando muito tempo para a gente conseguir terminar aqui o livro. Mas então eu vou só citar. Em João 6, Jesus vira para os discípulos e falam: vocês não querem ir embora? E aí eles falam: não, a gente não. Só tu tens as palavras de vida eterna. Se eu não me engano, foi no capítulo 6 que ele fala isso. A gente tem outras ocorrências que Jesus fala para os judeus: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a minha voz. Ele fala isso, se eu não me engano, no capítulo 8. Mas só para os irmãos entenderem que
Jesus conhece as suas ovelhas e isso traz muita paz. A gente vai ver por que traz muita paz nos próximos versos. O verso 28, então, ele continua. Eu lhes dou a vida eterna. Só até aqui, eu lhes dou a vida eterna. O que Jesus está falando é, as minhas ovelhas que estão perdidas no mundo, eu vou encontrar elas, eu vou chamá-las e eu vou dar a vida eterna. Algumas pessoas pensam que elas precisam correr atrás da vida eterna, como se, de certa forma, depende, né? Porque a ovelha precisa escutar a voz do pastor e seguir o pastor. Mas Jesus, ele traz para si essa responsabilidade falando: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e eu vou dar a vida eterna para elas. É Jesus que dá a vida eterna, da mesma forma como ele diz que ele dá a sua própria vida, ele morre pelas suas ovelhas. Ele não só faz isso, como ele é quem dá a vida eterna para as ovelhas. E o texto continua: jamais perecerão, e para deixar certo que jamais essas ovelhas vão perecer, ou seja, essas ovelhas vão ao inferno, vão se perder, ele fala de novo a mesma coisa. Repete que no mesmo verso, Jesus está falando, elas vão viver, depois ele fala, elas não vão morrer, e depois ele fala, ninguém vai poder fazer essas ovelhas morrerem. Ele começa falando, eu lhes dou a vida eterna. Depois, jamais perecerão, vírgula, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Jesus está falando é, essas ovelhas, por mais que, falando para nós, irmãos, por mais que meu coração seja ruim e eu peque, Cristo vai transformar a minha vida e vai fazer, ele vai afogar o meu pecado e vai fazer com que eu siga ele. Eu sou incapaz de impedir a obra de Cristo. Algumas pessoas falam isso. Jesus não pode salvar quem não quer. É verdade que Jesus não pode salvar quem não quer. Mas quem Jesus quer salvar, ele transforma a vida dessa pessoa e faz essa pessoa querer a Cristo. Jamais perecerão. Não tem ninguém que arrebata as ovelhas da mão de Cristo. Nem mesmo Satanás, com todo o poder que ele tem, ele pode diminuir o número dos filhos de Deus. Diminuir o número das ovelhas de Cristo. Todos aqueles a quem Cristo morreu, a quem Cristo tem na sua mente, que ele determinou o seu filho, se o seu filho está perdido hoje, mas se ele estava na mente de Cristo, e Cristo falou, ele é minha ovelha, eu ainda vou chamar ele. É impossível que essas ovelhas de Cristo se percam. Antes dessa pessoa morrer, ela vai ouvir o evangelho e ela vai crer e ela será salva. Porque essas pessoas não estão tirando a vida das ovelhas. Elas teriam que tirar as ovelhas da mão de Jesus Cristo. Ele está falando, da minha mão, ninguém arrebata. A pessoa que vai tentar tirar a vida de uma ovelha e vai tentar tirar a salvação de uma ovelha, não tem que lutar contra Satanás. Não tem que lutar contra a própria vontade. Tem que lutar contra Cristo, contra Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está falando, da minha mão, ninguém arrebata. Nem Satanás, nem homem, nada pode fazer com que eu perca uma das minhas ovelhas. Eu morri por elas e nada vai tirar elas das minhas mãos. Essa é a segurança que o pastor dá às suas ovelhas. Isso é tranquilizante, porque ainda que você possa ter um coração ruim, irmãos, Cristo vai quebrar o teu coração e ele vai te transformar. Se você é uma ovelha de Cristo, ele vai transformar a sua vida. Se esforce em oração, mas ele vai te quebrantar, ele vai te transformar. A garantia que ele dá não é você, é ele mesmo. É isso que ele fala. É a minha mão que segura as minhas ovelhas. E ele continua o texto. Deixa eu até abrir aqui também para continuar a leitura, porque eu acabei fechando. Só um segundo. No verso 29.
Como se não bastasse Jesus falar 3 vezes a mesma coisa, no verso 29, ele adiciona mais argumentos a favor. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Quem deu essas ovelhas para Cristo foi Deus. Deus elegeu as suas ovelhas e deu a Cristo. Todos os eleitos de Deus, Deus deu para Cristo. E ele fala: aquilo que o Pai me deu, todas as minhas ovelhas que o Pai me deu, é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Como se não fosse suficiente Jesus falar que ele garante que ele vai salvar suas ovelhas, ele fala: não é só da minha mão que essa pessoa vai ter que tirar, é da mão de Deus. E da mão de Deus, ninguém arrebata. E para a gente não achar que dá para tirar da mão de Jesus e não da de Deus, ele termina falando: eu e o Pai somos um. Com isso aqui, Jesus, ele está terminando de bater o martelo falando: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou igual a Deus. O meu plano de salvação não será frustrado por ninguém. Os irmãos podem se lembrar do texto de Romanos 8, que ele fala: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nada, nenhuma das coisas, nem as do presente, nem as do porvir, nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a segurança que a gente tem. Meus irmãos, se a sua salvação depende de você, você está perdido. Se a minha salvação dependesse de mim, eu não estava aqui. Eu com certeza estava estava em qualquer outro canto. Porque a minha vontade é má. Eu ia me corromper, fosse pelas drogas, ou eu ia me corromper pelo meu casamento, achando que o meu casamento é algo muito bom, ou em dinheiro. O homem é uma máquina de se corromper. Mas Jesus, ele é o Salvador. Da mão dele, ninguém arrebata. É ele que nos salva, é ele que transforma os nossos corações. Ele é tão poderoso quanto Deus, porque eu e o Pai somos um. É o que Jesus disse. Daqui para frente, aqui acaba o terceiro discurso de Jesus, ele reafirmando o que ele já tinha falado. O que acontece? Novamente pegaram os judeus pedras para lhe atirar. Ou seja, aqueles que não eram ovelhas de Cristo queriam matar Jesus. Falaram: meu, esse cara é um blasfemo, ele está se fazendo igual a Deus, sendo que ele mostrou que ele tem o mesmo poder que Deus. Como eu exemplifiquei, né, de um filho mostrando que pertence ao pai. E eles agora estão querendo matar o filho como impostor. Jesus pergunta, disse-lhes Jesus: e tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de Deus. Ou seja, ele está falando: eu já mostrei que eu vim de Deus, e Deus está comigo de várias formas diferentes, eu já mostrei isso. Por qual dessas boas obras que eu fiz, né? Por qual delas me apedrejais? Ou seja, qual é o motivo que vocês estão querendo me matar? E essa é a resposta dos judeus. Os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E isso aqui que eles estão falando, o argumento em si, um homem se fazer igual a Deus, realmente, isso é um problema. Agora, um homem que é Deus, se fazer igual a Deus, não é um problema. Jesus era realmente Deus. As evidências eram inúmeras. O próprio Deus, no Velho Testamento, falou que ia vir um Messias dessa forma. E eles não aceitam nem a palavra de Deus que foi dada no Velho Testamento, nem a de Jesus, nem as evidências. Mas Jesus, ainda que eles acham que tem um bom argumento para ir contra Cristo, Jesus, por piedade, talvez piedade não seja a palavra certa, mas para corrigir aquelas pessoas, porque isso é importante, irmãos. Pode ser que uma pessoa não aceite o evangelho, mas ela seja uma ovelha de Cristo. Ela não aceita o evangelho porque
a gente ainda não quebrou os argumentos errôneos na cabeça dessa pessoa ainda. Essa pessoa ainda acredita em mentiras. Na pregação do evangelho, o trabalho do pregador é desfazer as mentiras que está na cabeça da pessoa. Por isso que eu argumento tanto, eu exemplifico, porque a pessoa pode estar acreditando em alguma coisa errada. E Jesus vai fazer isso. Ele vai explicar melhor as coisas para que não tenha dúvida na cabeça dessas pessoas. De forma que, se elas não aceitam, é porque elas não querem, e não por falta de explicação. Então, Jesus vai explicar. Replicou Jesus. E como é que Jesus responde? Não está escrito na vossa lei. Isso aqui que Jesus, eu tô até preocupado já com o horário. É uma pena, eu vou tentar tomar só mais 10 minutos. E Jesus responde, não está escrito. Por que é tão importante isso que Jesus falou? É importante em vários sentidos, eu vou tentar resumir. Mas um deles é porque o argumento que os judeus usaram para apedrejar Jesus era a lei. A lei dizia que uma pessoa que blasfemasse deveria de ser apedrejada. Então, os judeus estão usando a lei para julgar Jesus. Como que Jesus responde? Ah, esse é o argumento que vocês estão usando? Esse é o fundamento de vocês? Eu vou destruir o argumento de vocês. Eu vou argumentar com vocês e mostrar para vocês que vocês estão errados. O argumento de Jesus foi a própria lei que eles estavam usando para apedrejar Jesus. Jesus disse, não está escrito na vossa lei. E Jesus, ele começa a ensinar, Jesus é o grande mestre das nossas almas, e vamos aprender com a resposta de Jesus. Jesus aqui está citando um salmo. Se eu não me engano, acho que tem até aqui como eu verificar, é o Salmo 82. E diz assim, então aqui, esse eu disse, sois deuses, já é a citação, já é um texto de salmo que Jesus está falando. Então, Jesus citou o salmo e agora ele vai interpretar no verso 35. Opa, no verso 35. É, tá tudo certo por aí, Zé? Ah, maravilha, chegou. E aí, agora é Jesus interpretando a Bíblia. Vamos prestar atenção porque é a palavra de Deus, o verbo vivo, está interpretando a palavra de Deus. É a palavra de Deus interpretando a palavra de Deus. Jesus interpretando a própria Bíblia. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, isso aqui já tem muita coisa para a gente falar. Antes de eu falar o que Jesus está falando aqui, eu quero só ressaltar o que aquele Salmo 82 está falando. O Salmo 82 está falando de juízes que estavam julgando de maneira errada. Eles estavam fazendo falsos julgamentos, né? Como se fosse ter uma causa, vamos supor, alguém te roubou e aí você leva o ladrão até um juiz e fala, ó, juiz, esse aqui é o ladrão, ele me roubou, aqui estão as provas, é certo que ele me roubou, às vezes o ladrão até confessa, né? Aí o juiz pega e fala, não, eu acho que ele vai continuar com o seu dinheiro e você se ferrou. Você perdeu o seu dinheiro, acabou. Esse juiz é injusto. Aí, aquele salmo está falando para juízes injustos que fazem injustiça. Vós sois deuses. E depois continua. O que o salmo está falando é que até os juízes injustos, eles têm um cargo que foi dado por Deus. Deus é o juiz de toda a terra. E todos os juízes que julgam aqui na terra receberam a autoridade de Deus para julgar. E por conta dessa autoridade, eles deveriam julgar corretamente. É isso que o Salmo está falando. Então, Jesus pega esse texto e fala, olha, Deus chamou aqueles homens de deuses, né? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra, ou seja, chamou os juízes de deuses, e aí ele fala, e a Escritura
não pode falhar, em outras traduções traz, e a Escritura não pode se contradizer. Isso aqui é um padrão mais alto que a gente tem que ter para ler a Escritura. Jesus, que é o Verbo vivo, falou: a Bíblia não pode ser contradita. A Bíblia nunca vai falar uma coisa e depois se contradizer em outro texto. A Bíblia nunca vai falar A e falhar. Você nunca vai ter um texto da Bíblia que profetiza alguma coisa que não acontece. Jesus disse isso. Não é o Abel que está falando. Não é. Jesus está dizendo: a Bíblia nunca falha. A Escritura não pode se contradizer. Então, se os juízes foram chamados de deuses porque eles julgam, ou seja, eles têm uma atividade deles que era dada por Deus, eles foram chamados de deuses. Aí Jesus continua. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Olha só o que Jesus está falando. Como eu expliquei muita coisa, eu vou voltar ao resumo. Os judeus pegaram pedras para atirar em Jesus porque Jesus tinha blasfemado. E Jesus falou: não, não é porque eu me faço igual a Deus que eu estou blasfemando. Juízes, eles são iguais a Deus porque eles julgam. Eles mostram pela atividade deles que eles têm uma mesma atividade que Deus, atividade de juiz. E a própria Escritura falou isso. Aí Jesus aqui está falando: se eu estou mostrando que sou filho de Deus, como vocês podem falar que eu não sou? A Bíblia lá disse que pelos frutos vocês conhecem a árvore, né? O juiz, você identifica o juiz por conta disso. Por que vocês não estão aplicando a Escritura do mesmo jeito que aplicam lá, aqui? Por que vocês não veem que por eu e Deus me santificou, está fazendo todos esses milagres, por que vocês não estão me identificando como filho de Deus? É só vocês aplicarem a Bíblia corretamente. A Bíblia disse que ia vir um filho de Deus. Ele ia fazer milagres. Eu estou aqui, estou fazendo. Os juízes vocês aceitam. O filho de Deus vocês não aceitam. Por quê? Por que vocês têm 2 pesos e 2 medidas? Vocês estão errados. É isso que Jesus está falando. E aí ele continua. Se não faço as obras do meu Pai, não creio em mim. É fácil. A Bíblia disse que o Filho de Deus deveria demonstrar. Então, se eu mostrar, vocês creem, mas se eu não mostrar, não creiam em mim. E aí ele continua no 38. Mas se faço e vocês não creem, creiam por causa, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus está falando, vocês têm que crer de uma forma ou de outra, seja por eu falar, seja por eu demonstrar, seja vocês olhando na Bíblia, vocês têm que crer que o Pai está em mim, porque eu tenho mostrado que eu sou o Filho de Deus. É assim que Jesus interpreta a Bíblia. Nunca deixando a Bíblia se contradizer e aplicando textos na nossa vida. Nesse ponto, aqui Jesus tinha acabado, os judeus não tinham um argumento para falar. Porque os judeus iam falar o quê? Nos prova que você é o filho de Deus, curando um cego. Ele já tinha curado. Nos prova com Deus falando que você é o filho dele. Já tinha feito. Nos prova, Jesus vai ressuscitar morto. Lázaro vai ser ressuscitado no próximo capítulo. O próprio Jesus vai ser ressurreto. Eles não tinham argumento nenhum. Eles odiavam a Cristo porque não eram ovelhas de Cristo. E nesse ponto, no verso 39, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Ou seja, Jesus fugiu. No 40, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. Ou seja, Jesus saiu da cidade de Jerusalém, ali foi para além do Jordão. Continuando. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João
não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito dele, tudo que João falou sobre Jesus era verdade. E continua o último verso. E muitos ali creram nele. Pode tirar o texto bíblico e a gente vai concluir. Infelizmente, já deu os 10 minutos, mas eu vou tentar tirar algumas conclusões rápidas que a gente consiga aplicar a Bíblia e tudo que a gente aprendeu nesse texto para a nossa vida. Primeiro, irmãos, se você creu em Cristo, confie em Cristo. Se Cristo te deu a fé, Ele vai completar a boa obra. No livro de Filipenses diz: aquele que começou a boa obra em vós, vai terminar até o dia de Cristo. E como uma forma de consolo, pense nisso. Todos os problemas que eu estou passando na minha vida hoje, tudo de ruim que eu tenho, no dia em que eu morrer, Jesus vai estar de braços abertos e vai me receber, e vai falar: venham, benditos do meu Pai. Eu preparei um lugar para vocês. Ainda que a nossa vida aqui nessa terra se perca, a nossa vida eterna está garantida nas mãos de Cristo. E a nossa salvação é evidente, ao ponto de Jesus falar que nós já temos a vida eterna. Quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Essa pessoa não pode mais morrer. E confiem e descansem em Cristo. Isso é um motivo de descanso e alívio. Porque se Jesus é o nosso pastor e se Deus é por nós, quem será contra nós? E, em resumo, irmãos, esse texto é um texto maravilhoso que faz a gente olhar para Cristo e ver a salvação pertence a Deus. Não importa o quão duro é o coração do seu marido, o quão duro e empedernido é o coração do seu vizinho, daquelas pessoas que você ama e tem pregado o evangelho para ela. Às vezes ela não creu, porque na cabeça dela não entrou o evangelho ainda, ela ainda tem muitos falsos argumentos. E como Jesus, a gente não pode desistir de pregar para essa pessoa e destruir esses falsos argumentos na cabeça da pessoa. Paulo foi um desses, que perseguiu a igreja de Cristo, assim como esses homens. Perseguiram Jesus, tentaram matar Jesus, no final das contas mataram Jesus. Paulo foi um deles, que perseguia Jesus. Jesus vira para Paulo e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus foi lá e transformou até aquele coração mais duro que perseguia Jesus. O nosso coração não é duro o suficiente que Deus não possa nos salvar. Se alguma pessoa é ovelha de Cristo, não importa o quão duro aquela pessoa está, Jesus pode salvar. Não desista de pregar o evangelho para ninguém. Como Paulo disse para Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Ensina, exorta, explica com paciência, com doutrina. Em algum momento as pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, mas a gente tem que se dedicar em fazer isso. Porque as ovelhas de Cristo que estão no mundo, pode ser que a gente vai pregar para um monte de bode. Pode ser que a gente vai pregar e um monte de gente vai recusar. Alguns falsas ovelhas vão entrar no meio da igreja e depois vão embora. Mas como a gente já leu na quinta-feira passada, eles nunca foram ovelhas de Cristo. Porque se fossem verdadeiras ovelhas, teriam ficado no nosso meio, que diz em 1 João. Agora, aqueles que estão lá e ainda não ouviram, pregue a palavra com paciência. E Deus pode ressuscitar esses mortos, porque Ele dá vida aos mortos. Se Ele deu a vida a você, Ele pode dar vida também a quem Ele quiser. Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus poderosíssimo. O teu poder é imensurável. Não existe um coração duro demais que tu não possas quebrar. Não existe um sofisma, um argumento muito rebuscado que o Senhor não possa desfazer. O Senhor é a própria verdade. E onde
a tua verdade está, a mentira é dissipada, porque onde brilha a tua luz, as trevas não prevalecem. E é assim que Cristo veio ao mundo, deixou a sua palavra que hoje a nós é pregada. Brilha, Deus, a luz do teu evangelho nos nossos corações. A nós que já temos o nosso coração voltado para ti, para que a gente limpe o nosso coração mais e mais, para que nós sejamos santificados e cada vez mais ouvindo e obedecendo a sua voz. Mas aqueles que ainda não ouvem, aqueles que estão ouvindo os ladrões, aqueles que estão como ovelhas desgarradas, Pai, ouvindo outros mestres, outros pastores, outros, os ladrões, livra eles, ó Pai, porque Tu conheces as suas ovelhas, aonde elas estão. Usa a nossa vida para pegar o evangelho a elas e as traz de volta. Que a Tua verdade seja pregada com fidelidade. Usa a boca de cada um que fala do Teu evangelho para que eles falem corretamente. E transforma a vida daqueles que escutam. Porque o Senhor é poderoso para transformar. Porque as Tuas ovelhas seguem o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu a sua vida por nós. E o Senhor é a garantia da nossa salvação. A salvação não depende de nós, mas de Ti. Por isso, Pai, faz a Tua obra, glorifica o Teu nome e Te exalta acima de tudo e de todos, hoje e sempre. Amém. Amém.